Bom, gostaria de estar dando uma boa noite a todos os vereadores aqui presentes, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Júnior, o servidor efetivo da Câmara de Birarema, né? Contratado pela empresa aí para poder estar passando alguma coisa para os senhores. O que vai ser mexido nesse anteprojeto, né? Valendo lembrar que isso é uma mera sugestão. O que vai valer é o projeto que os senhores vão estar assinando, né? Isso não quer dizer que o que foi sugerido é o que vai estar sendo feito. Bom, a lei orgânica do município de Campos Novos, ela foi alterada, pelo que consta aqui no registro, em 2002, ou seja, ela já está com 14 anos. E dentro desse período houveram várias alterações, né? Que hoje na prática não está se usando mais, né? No decorrer das explicações aqui, a gente vai estar verificando isso. A lei orgânica municipal, ela é como uma Constituição Federal a nível federal, né? A nível do Brasil. Nós temos a lei orgânica, depois temos leis complementares, temos leis ordinárias, leis delegadas e temos os procedimentos administrativos, que é o regimento interno e resoluções do decreto legislativo a nível do legislativo e os decretos, portarias e outras peças a nível do Poder Executivo. Então a lei orgânica, ela se posiciona no patamar mais alto da legislação municipal. Seria como a Constituição Federal é em nível federal. Bom, o porquê que está se sugerindo uma emenda e não um novo texto? Quem teve o poder de criar uma nova lei orgânica seria a Câmara de Vereadores Constituinte. Foi como a Assembleia Constituinte quando foi promulgada a Constituição Federal de 88. Então, de lá para cá, são feitas emendas no texto original e não se faz um novo texto, né? O texto é revisado, são feitas emendas, votadas em 2 turnos, né? Aprovação de 2/3, e após a promulgação pela Câmara, não é competência do Executivo, ela passa a ter a sua validade. Então, por isso que foi colocado dessa forma que os senhores estão vendo aí no texto. Bom, e qual o objetivo dessas emendas? Está facilitando o trabalho para os vereadores e facilitando o trabalho para a própria população, porque hoje isso aí está online. Nós, da assessoria jurídica, nós temos a obrigação de estar sabendo que, porventura, algum artigo aí que já esteja em dissonância com a legislação federal, ele, vamos assim dizer, ele não tem mais eficácia, né? Vai estar valendo o que está valendo a nível federal, legislação federal, e não o que consta na lei orgânica, que não tem mais eficácia. Então, isso aí é muito importante para facilitar o trabalho dos vereadores e da população, né? A assessoria ela já é tarimbada nessas coisas, ela passa a estar aplicando a norma de forma correta. Bom, no decorrer do texto, vocês vão estar encontrando os termos revogação, né? Vocês vão estar encontrando o termo acrescentado e o termo alterado. Revogação é quando um artigo que constava no texto antigo, ele perdeu a eficácia totalmente, então ele vai ser só taxado e vai ser revogado. Na parte aí de pagamento de sessão extraordinária acontece isso aí, né? Acrescentar é alguma coisa que falta naquele texto. Por exemplo, declaração de bens, né? Ele dá uma explanada na parte que fala declaração de bens, mas ele não manda para a Lei Federal 8.429, que o Tribunal de Contas bate muito em cima para que se siga essa regra federal no tocante à declaração de bens de agentes políticos.
E a alteração é quando o texto parcialmente ele está correto, mas há alguma coisa a mais ou falta alguma coisa no texto. Então são esses 3 termos que vocês vão estar encontrando aí: revogação, acrescentação de texto e alteração de teor de texto. Bom, agora vamos dar início aqui no que foi mexido. É uma delícia isso, né? É um assunto assim, é a coisa mais deliciosa do mundo. A última vez que a gente mexeu com isso aí foi a alteração do regimento interno. Acho que falou-se por umas quase 2 horas. Aí eu olhava o pessoal assim, estava cochilando. É a coisa mais gostosa do mundo. Mas vamos lá. Bom, pegando o texto, logo no artigo, todos têm a cópia, né? Vamos lá para o artigo 16, parágrafo 2º. Encontraram? Não. O 15, ele está correto, né? O artigo 15, o Poder Legislativo, ele é exercido pela Câmara Municipal. Aqui é o Legislativo, né? Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, em cada legislatura, vocês têm 4 sessões legislativas. O artigo está correto. Agora, o artigo 16... Não, mas no 15 aqui, parece que está tendo umas alterações. Não, está no parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 16, lá embaixo. Localizou aí? Bom, vamos lá. Parágrafo 2º. O número de vereadores, esse aqui é o texto que está taxado, que está errado, né? Ele dizia o seguinte: o número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Para os primeiros 40 mil habitantes, o número de vereadores será 9 e tal. Ocorre que houve uma emenda constitucional, né, que veio a regulamentar esse número de... Então, do ponto de vista meu, eu acho desnecessário estar colocando esses números aqui na lei orgânica. É melhor você pegar e já deixar ele simplificado, vamos dizer. O número de vereadores será fixado pelos limites estabelecidos na Constituição Federal. Você vai lá no artigo 29, né? O artigo 29, inciso 4, letra A, da Constituição Federal. Vamos localizar ele aqui. Porque não adianta ficar aí querendo explicar na legislação municipal uma matéria que é da legislação federal, né? Bom, artigo 29, inciso 4, letra A. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... Aí vai, letra A, que é o caso aqui de Campos Novos, Ibirarema, né? 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Observe, os senhores, que no texto anterior, ele falava para os primeiros 40 mil habitantes, o número de vereadores será 9. Isso aqui é um texto antigo, havia um conflito a respeito disso aí. E hoje, com a emenda constitucional de 2009, né, ele passou a estar regulamentado. Ele vai com o número de 9 vereadores, 9, 11, 13, 15, 17, 19, até 47 vereadores, até 55 vereadores, gradativamente, conforme o número de população das cidades. Então, é muito mais simples você estar mandando para a Constituição Federal, que se houver uma emenda constitucional ou alguma modificação nesse texto, você já vai direto na Constituição Federal e não tem perigo de estar incorrendo em erro, né? Então, esse parágrafo do artigo 16 está sendo mexido por causa disso. Bom, dando continuidade, na próxima página, os senhores podem ir lá no artigo 20, né? O parágrafo 2º. Bom,
Artigo 20. As sessões da Câmara realizadas fora do recinto, destinadas ao seu funcionamento, são consideradas nulas, com exceção das sessões solenes e nos casos previstos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º, comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local por decisão do presidente da Câmara. O parágrafo 2º, ele dizia o seguinte: as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, mas não fala quem que vai determinar isso aí. Porque é princípio da administração pública, nós, pessoas jurídicas, pessoas físicas de direito privado, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, toda pessoa jurídica de direito público, ela só pode fazer o que a lei fala. Então, tem que ter o guia aqui para estar falando, falar, ó, faz isso ou faz aquilo. Então, aí fica a sugestão. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, a critério da presidência da mesa diretora. Então, está aí uma sugestão. Se você entender que há necessidade de colocar a mesa diretora, ou que aí fica mais prático, né? Você vai fazer uma sessão solene aqui, e o número de convidados são muito grande, fica mais prático o presidente estar designando outro local, né? É um ato da presidência, a sessão solene do dia 23 de dezembro, que vai tratar sobre a entrega de comenda para o senhor fulano de tal, vai ser realizada no clube tal, por motivo de questão de espaço, né? Então fica assim muito prático para a assessoria poder estar trabalhando, né? Não, porque é um ato simples, né? Eu acho que pode, no caso aí, manda o bom senso, né? O presidente, ele vai estar entrando em contato com os vereadores, né? Fala, olha, eu estou pensando em fazer em outro local, gente, o que vocês acham, né? Ah, não, fica bom lá. E é claro, vocês vão estar trocando ideia entre vocês. Então fica mais prático, e aqui fala quem que pode estar designando o local. É uma questão mais administrativa, né? Então está aí a sugestão. Bom, prosseguindo, na página seguinte, artigo 23, parágrafo 6º. Bom, aqui é o funcionamento da Câmara, né? Artigo 23, a Câmara Municipal reunir-se às 9 horas, dia 1º de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, para posse seus membros e tal. Isso aqui trata-se da posse. Bom, vai lá. No ato da posse, o texto antigo que foi taxado. No ato da posse e no término do mandato, os vereadores deverão fazer a declaração de seus bens, os quais ficarão arquivados na Secretaria da Câmara. Ah, meu Deus do céu, todo ano eu tenho esse problema lá. O Tribunal de Contas encontrou uma lei federal número 8.429, cujo artigo 13 fala que todo agente público, não são só os senhores vereadores, englobam-se o presidente, o prefeito e o vice. Ele fala que não só todo agente público, no ato da posse, no final do mandato e nos 2 anos intermitentes, devem fazer a sua declaração de bens. Eles cobram isso em toda a auditoria. Não é isso, Omar? Toda a auditoria tem que estar aquela correria. Então, aqui, a lei orgânica, ela, em face disso, ela já vai estar falando que no ato da posse, anualmente e no término do mandato, os vereadores deverão fazer a declaração de seus bens, os quais ficarão arquivados na Secretaria da Câmara. Aí aqui faz menção a Lei Federal número 8.429, o artigo 13 dela. Eu vou estar lendo aqui para os senhores, e a gente vai tentar dar uma interpretada nesse artigo. Bom, Lei 8.429, de 2 de junho de 92, é uma lei velha já, viu? E não adianta querer ficar contrariando esse povo do Tribunal de Contas, porque é dar murro em ponto de faca, viu? Eles fazem apontamento e corre o risco do presidente
nas suas contas, sofrer alguma sanção, alguma multa administrativa ou coisa do gênero, né? Então não adianta. Vai lá, da declaração de bens, artigo 13. A posse ou exercício de agente público, vejam bem que fala agente público, né? Então são vereadores, prefeito e vice. Ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente. Veja bem, ficam condicionadas à apresentação da declaração de bens e valores, a posse e o exercício. A posse é quando ele toma posse e o exercício é a cada ano que vence. Então não adianta, está bem claro aqui no artigo 13, não adianta querer contrariar isso aí, porque... E fica mais fácil também para os vereadores, né, quando eles tomarem posse, fala, bom, eu já sei que na minha posse eu tenho que fazer declaração de bens e ao final do ano eu tenho que levar lá na Secretaria Administrativa e estar entregando a minha declaração de bens, porque na auditoria do ano seguinte eles vão estar pedindo, né, consta lá da relação deles lá e não tem choro e nem vela. Bom, então aqui já vai estar adequando também esse artigo. Prosseguindo, agora aqui está um problema, hein? O parágrafo 2º do artigo 24, na sequência, né? O texto anterior, ele falava que a mesma lei que fixará o subsídio dos vereadores, fixará também valor da parcela indenizatória a ser paga aos vereadores por sessão extraordinária, observado o limite estabelecido na Constituição Federal e nesta lei orgânica. O que é a parcela indenizatória? São as sessões extraordinárias que os senhores fazem. Se porventura o presidente fazer o pagamento de uma sessão extraordinária, é 8 anos de inegibilidade. Nós tivemos um caso, né, que houve inegibilidade, eu e o Hermes até a gente trabalhou na defesa, mas não teve jeito. Entramos até com ação revisória no Tribunal de Contas e todos os órgãos e não teve jeito. O vereador ficou inelegível por 8 anos e não teve o que fazer. Então, aqui, ele vai estar adequando o texto ao artigo 57, parágrafo 7º da Constituição Federal. Aí ele passa a vigorar com a seguinte redação: fica vedado o pagamento da parcela indenizatória a ser paga aos vereadores em razão de sessão extraordinária. Não se paga mais sessão extraordinária e ponto final. Eles foram tão rigorosos nesse caso que a gente defendeu, que o vereador, o presidente à época, ele devolveu os R$50 que foi pago para os vereadores em uma sessão extraordinária paga no ano, devolveu os juros, a correção, tudo, e mesmo assim, a alegação do tribunal foi que houve lesão ao texto da Constituição. Não houve lesão ao patrimônio da Câmara, mas houve lesão ao texto constitucional. Então, entendeu-se que era vício insanável e ele ficou inelegível por 8 anos. Me parece que houve 230 e não sei quantos casos só no estado de São Paulo, em razão de pagamento de sessão extraordinária. 230 e não sei quantos presidentes foram condenados em razão disso aí. Bom, prosseguindo. Parágrafo 4º. Os subsídios fixados na forma do artigo anterior poderão ser revistos. Esse parágrafo aqui só foi modificado uma coisinha. O parágrafo anterior que está taxado, que está arriscado, ele fala em os subsídios e a parcela indenizatória. E embaixo suprimiu-se o termo parcela indenizatória. Então fica: os subsídios fixados na forma do artigo anterior poderão ser revistos anualmente por lei específica, sempre na mesma data e sem distinções de índices, coincidentemente com a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do município. Ou seja, os senhores fixaram o valor dos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura. Correção desses subsídios até o índice de inflação, o GPM,
até 1º de janeiro de 2018. Vocês podem estar fazendo a correção do salário com licitação. Se pagar R$1 acima disso aí, eles vão fazer o correio. Entendeu? Então, aí está se tirando também a parcela indenizatória, que é a sessão extraordinária. Né? Vocês podem estar corrigindo tudo o subsídio fixo. Parcela indenizatória, sessão extraordinária, não se fala mais disso. Então, a única coisa que se suprimiu. E com os mesmos índices na mesma data. E até 75%, hoje é 20%. Os reajustes podiam ir até 75% do deputado estadual, agora é 20%. Nós vamos chegar lá embaixo. Bom, continuando. Aqui o texto anterior. Isso aí, Senta na mesa aí. Não é? Qual o problema? Dá pra ir falando aí, ó. Não, vai ficar em pé aí o tempo todo. Pode sentar lá. Bom, vamos. Já 8 horas, né? Pode sentar. Gelado aqui. Ó, o lugar do vereador aqui. Fala, tem 5%, né? Bom, dando continuidade. Vai lá. No inciso 1º do parágrafo 5º, ele dizia que o subsídio do vereador não pode ser maior que 75% daquele estabelecido em espécie pelos deputados estaduais. Isso houve uma nova emenda constitucional que fala o seguinte, é o artigo 29, inciso 6º, letra A da Constituição Federal. Ele fala o seguinte, pelo texto que foi sugerido aqui na emenda de revisão, fica estabelecido em 20%, ou seja, o subsídio do vereador não poderá ser maior que 20% daquele estabelecido em espécie aos deputados estaduais. Aqui ele faz menção ao artigo 29, inciso 6º, letra A da Constituição Federal, o qual eu vou estar lendo para os senhores. Artigo 29, inciso 6º, letra A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Campos Novos hoje está com quantos habitantes? 5 mil, né? É o mesmo caso de Birarema. Pelo texto anterior, a Constituição ela não trazia a regulamentação correta disso aí. Hoje, com a emenda constitucional nova, ela é de 2.000 lá. Então o texto já passa a estar de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, chegou aqui, a pessoa que estiver lendo, ela já vai direto no artigo 29, inciso 6, letra A da Constituição Federal, e já vai estar encontrando a norma de acordo com a legislação federal, né? Bom, prosseguindo. Vamos agora para o... Eu e a minha papelada. Vamos agora para, na sequência, para o inciso 2 do mesmo artigo, na página seguinte. O total da despesa com subsídios e a parcela indenizatória prevista nessa lei não poderá ultrapassar. Aqui só foi suprimida a parcela indenizatória. A Secretaria deve ter entregue para vocês o texto corrigido. Houve uma falha na digitação, aqui ainda constou parcela indenizatória, mas na cópia que foi entregue para vocês, solta agora, já está suprimido o termo parcela indenizatória, que é
as sessões extraordinárias, né? Então, não, pelo amor de Deus, não pode falar em sessão extraordinária. Nós sofremos com isso, não? Pelo amor de Deus. Problema isso aí. Peguei trauma de pagamento de sessão extraordinária. Bom, agora lá embaixo, no artigo 26, o parágrafo 4º. Aí está um pulo do gato. Ele fala o seguinte: o texto anterior, ele falava que as comissões parlamentares de inquérito que terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3. Bom, o que se fez? Se deu mais praticidade, a norma, mais praticidade para os senhores estarem trabalhando quando houver um caso de formação de comissão parlamentar de inquérito. O texto sugere o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo. Até aí tudo bem. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Aqui sugere que se siga o rito da Lei Federal número 1579, de 16 de março de 52. Então não há como errar, como são matérias polêmicas, quando da formação de comissões parlamentares de inquérito, o risco de se errar na formação da comissão, no desenrolar dos trabalhos, principalmente no prazo, é menor. Por quê? Está se acompanhando o texto da Lei 1579, de 16 de março de 52. Então, dá mais praticidade para os senhores e para a assessoria técnica. Ah, mas nós temos prazo de quanto? Ah, nós temos prazo que vai lá na lei federal. Claro, nós temos prazo de tantos dias para terminar isso aqui. Mas depois de terminar, para onde que nós vamos encaminhar? Nós vamos encaminhar aqui para o Ministério Público, que está falando aqui a lei federal. Então não tem como. O que advogado faz? Ele deixa correr tudo. Se há uma dissintonia da legislação municipal e a legislação federal, ele entra com mandado de segurança e anula tudo. Então a chance de estar errando é muito menor. Os senhores vão ter mais praticidade para estar trabalhando com isso aí. Então fica aí também a sugestão de estar se indicando a Lei Federal 1579, 16 de março de 52. Nos casos que a gente teve lá de formação de comissão parlamentar de inquérito para apurar determinado fato, seguiu-se o rito da Lei 1579 e não houve problema nenhum nesse sentido. Porque a Câmara apurou e mandou as informações, aí é problema do Ministério Público, do Judiciário, a Câmara já não tem mais nada a ver com isso aí. Os senhores já fizeram o papel dos senhores e encaminhou para frente. Então fica mais prático. Bom, dando continuidade, agora nós vamos lá na página seguinte, para o inciso 9 do artigo 33. Presidente, eu não sei como que é aqui. O texto anterior falava devolver à tesouraria da prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício. O que acontece? No meu humilde entendimento, isso engessa muito a administração da Câmara. Se porventura o prefeito precise, a Câmara tem um saldo existente, é claro que isso aí é por determinação do presidente, né? E é claro que ele vai estar consultando seus pares para isso, né? Mas se, olha, eu estou com dinheiro parado lá, a prefeitura está precisando, aquela coisa e tal, vou devolver para isso. Esse artigo aqui, ele vem engessar, só vai estar autorizando o presidente a devolver no final do ano. Então, isso não quer dizer que vai estar devolvendo, não é isso aí. Se porventura houver necessidade e a Câmara achar por bem, né, aí pode estar sendo feita uma devolução e não fica engessado só até o final do ano. Dá mais elasticidade administrativa para a Câmara, né? Então eu não sei aqui como vocês fazem e tal. Lá é comum, né, os presidentes estarem socorrendo a prefeitura nesse sentido, né? Passar antes do final do ano, pode repassar. Então, aí pode repassar antes do final do ano, né? E aqui não, pelo texto anterior, o presidente só poderia devolver no final do ano. E se isso for feito na prática,
e houver uma denúncia, ixi, não pode. Já houve esse problema aqui, que o único apontamento do Tribunal de Contas, que até houve rejeição de contas, Certo. foi porque o presidente à época devolveu, depois requisitou, faltou o dinheiro Ah, e requisitou de não, novo. aí não tem jeito, Entendeu? aí não tem jeito. Aí foi encerrado. Porque o que acontece? O prefeito, o prefeito ele tem a obrigação de estar passando. Porque aqui ele não fala Nem também, porque a Câmara não passa o dinheiro de um ano para o outro. Né? Ela não, obrigada, né? não pode passar com nenhum centavo. Mas esse comportamento assim mas aqui também Ele dá mais elasticidade, vocês entenderam? E é que eles não viram isso aqui, porque senão o auditor, se ele visse isso aqui na lei orgânica, ele ia implicar mais o presidente ainda. Falou, olha, você não poderia estar devolvendo, é só pela lei orgânica de vocês, é só no final do ano. Porque a gente não conta essas coisas para ele, né? Mas é que eles ficam procurando, ficam. Então aqui vai estar dando mais elasticidade. No caso aí que você falou, do ODESP é o seguinte, o prefeito ele repassa o que foi fixado no orçamento lá atrás. Nem além e nem aquém daquele valor. Ele repassou, a Câmara devolveu, não estava usando. Mas agora eu tenho que pagar tal coisa, não tem dinheiro. Ele repassou a maior, houve entendimento do tribunal que houve superestimação de receita. Aí é rejeição de conta, é vício insanável, aí não tem jeito. Na prática não foi isso, né? Júnior, eu vou falar um negócio para você. Aí está também dando a transparência, como pode ser votado o subsídio de ano em ano ou de 4 em 4 anos, igual nós faz aqui? Não. Porque eu vi eu tive na Câmara essa semana mesmo. Segunda-feira eu tive na Câmara de Ribeirão do Sul. Eles fazem o subsídio do final de ano. Por que eles fazem? Porque para não dar muito assim, vamos supor, o prefeito dá 10%, que nem aqui aconteceu isso. Certo. Dá 10%. Aí chega no final do ano, não dá nada, os vereadores ficam tudo amarrado, porque como é que você vai dar aumento para os vereadores, sendo que não deu aumento para os funcionários públicos? Então, aconteceu isso aí lá em Birarema. O prefeito em Birarema, ele deu 3 abonos, durante os 4 anos, 3 abonos de R$100 e mais um vale alimentação. A Câmara não corrigiu nada dos subsídios. E digo mais para vocês, o valor que era, o valor bruto, R$ 1.250, eles repetiram agora para a próxima legislatura. Não corrigiram em nada, justamente por causa desse problema aí. Então. Porque se você, como a Constituição Federal fala, nos mesmos índices e na mesma data dos servidores públicos, se a Câmara... aí entra uma confusão, sabe? Bom, a Câmara tem o direito de estar corrigindo o salário. Mas não fez da Prefeitura. Bom, não fez porque o prefeito não quis. Porque estava dentro dos 54% das despesas com folha de pagamento. Isso. Tinha saldo em caixa, tinha dotação orçamentária, estava no plurianual. O prefeito não fez porque ele não quis. Limite legal para isso tinha. Agora a Câmara está exercendo o direito dela. Eu nunca vi condenação nesse sentido. O artigo 29, inciso 8º, certo. Tem uma súmula do STF também, que o Zé falou, mas toda alteração é para legislatura subsequente, não pode ser para a fixação, a Câmara, essa Câmara fixou para a próxima legislatura, para a próxima Câmara, antes da eleição, né? E todo projeto de alteração de subsídio não pode vir do Poder Executivo, é projeto legislativo. É iniciativa exclusiva da Câmara. Iniciativa exclusiva da Câmara. Mais para frente aqui a gente vai estar vendo. A Câmara ela tem os limites dela, né, que são 70% da despesa do ADESP, ela não pode gastar mais 70%, né, com pessoal, que é vereadores, servidores e alguns contratos terceirizados, não são todos, né? Então, dentro dos 70%, o limite que nós acabamos de ver aí, do percentual aqui do deputado estadual, né, que são 20% do subsídio do deputado estadual, é um outro limite, né, e são esses dois aí que o tribunal pega mais. Agora, o prefeito e vice, a fixação do subsídio deles não tem assim um teto. Qual é o teto? Os 54% que a prefeitura pode fazer de correção de gasto com o pessoal. Vamos imaginar que durante
o final de uma legislatura, vocês vão fazer a fixação de salário de um prefeito. Aí o município está com 52,7% do total com folha de pagamento. Não vai dar para mexer. Se for, vai ser muito pouco o salário do prefeito. Por quê? Corre o risco de estar passando 54%. Muito embora, quando vira o orçamento, há uma média de correção de 5%, 4%, né? Então, mas há um risco sério de estar estourando 54%. Então, tá aí. Bom, quanto à questão da devolução do 10º, ok, então, né? Dá mais elasticidade para o presidente, se porventura ele devolver, não vem aí um Tribunal de Contas da Veia e fala, olha, presidente, você só poderia estar devolvendo no final do ano, viu? Por força do artigo 33, inciso 9. Então aí vai estar dando mais elasticidade, né? Isso não quer dizer que só o final do ano. É uma delícia esse assunto, né? Eu estou vendo que está todo mundo assim. Não, é uma delícia, é delicioso, né? O cara que gosta de mexer com isso aí, não cerda a cabeça, não. Bom, continuando, vamos lá para o artigo 39, 2 ou 3 folhas para frente. O parágrafo 3º. Bom, aqui é um outro probleminha que sempre a gente tem com o Tribunal de Contas. O artigo 40 ele fala que o vereador poderá licenciar-se, né, por motivo de doença, para tratar sem remuneração, de interesse particular e tal. E no 3º, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Ou seja, são os adiantamentos para custeio de despesa de viagem. Aqui, não se está assim bem claro, né, como se deve fazer isso aí. Então, o que a gente está sugerindo? O auxílio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado na forma da legislação federal vigente, e não como estava aqui. O auxílio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da legislatura e não computado por efeito de cálculo de subsídios dos vereadores. Vamos imaginar que a Câmara fixa um valor para uma missão dessa daqui, desempenhar uma missão temporária. O Tribunal de Contas vai vir e falar, olha, essa lei municipal aqui, no nosso entendimento, e muito provavelmente o Ministério Público vai estar falando isso aí também, não tem validade. Vocês fazem o adiantamento no nome do servidor, o servidor vai estar passando para o vereador, e o vereador dentro dos 15 dias, né, que é o que a lei 4.320/64 dá, ele vai estar prestando contas. Então, é muito mais fácil estar pegando e mandando para a legislação federal. Mesmo porque, se tiver alguma alteração na Lei 4.320, automaticamente o texto da Lei Orgânica também já vai estar atualizado. Eu acho que né? a Câmara fiscalizada pela Lei de Adiantamentos da Prefeitura, a mesma lei que deve lá para a Câmara. O tribunal não tem apontado, não tem falado nada? Porque, olha, eu vou falar para você, eles seguem rigorosamente a Lei 4.320, viu? As despesas com adiantamentos aqui, quando eles fiscalizam, ele pega cópia da lei de adiantamentos da prefeitura para reger os adiantamentos da Câmara, não é isso? Porque não tem lei específica. Mas aí eles pedem cópia da lei da prefeitura, né? Veja bem. Mas ela tá em sintonia com 4.320, né? Ah, não, então não tem problema. Porque, veja bem, ali em Ibirarema nós tivemos um problema. Houve adiantamento de despesa de viagem e tal, aí o vereador trazia lá despesa na nota, e tanto. O tribunal chegou e falou, olha, despesa, você tem que estar discriminando, é um sanduíche, é uma Coca-Cola, é um refrigerante, vocês têm que estar discriminando. O que o presidente fez? Ele fez um ato, né? Toda a prestação de contas feita por vereador no que tange alimentação deve estar discriminada as despesas. Então, isso aí são peculiaridades da lei, que a Lei 4.320 não traz regulamentada. E a Câmara, ou no caso a Prefeitura, pode estar regulamentando através de ato do presidente, ato da mesa, ou então decreto do prefeito, né? Então, essas peculiaridades não tem problema, desde que não venha ferir a 4.320. Agora, aqui em aspecto geral, vale lembrar que a lei orgânica, ela pega muito em aspecto geral, né? Ela está mandando para a lei 4.320.
segue o rito geral ali, no que tange a prazo para prestação de contas, fazer o adiantamento do nome de servidor, né, etc, etc, etc. Então, não vai estar tendo problema. Fica aqui a sugestão também. Continuando. Agora aqui, 2 páginas para frente, o artigo 47, né, o inciso 3º. Bom, é da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre autorização para abertura de créditos suplementares, fixação, alteração e remuneração de servidores, fixação e alteração dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza. Bom, aqui, para deixar mais claro, só mudou o cargo alteração, porque alterar, o que que é? Pegar aquilo que está em curso e modificar completamente. Corrigir, no termo alteração, vocês vão estar observando que se mudou para o termo correção. Correção o que que é? Pegar aquilo que foi fixado e corrigir o que a infração comeu. Então fica mais claro, né? Fica mais seguro, né, a interpretação. Então está aí também a sugestão. Achou-se assim um pouco forte, né, o termo alteração, falar, então nós estamos tendo salário, nós vamos alterar ele, mas é com base em inflação? Não, nós vamos alterar completamente. Então está dando margem aí para erro, não que a Câmara vá fazer isso aí, mas está dando margem para erro, uma má interpretação, né? Então só para efeito aqui de uma melhor interpretação. Fixação, né, na legislatura anterior, e correção dos subsídios dos vereadores, prefeito e vice. Bom, dando continuidade, na página seguinte, o artigo 55. O texto anterior ele dizia que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender os novos encargos. A sugestão de alteração de texto diz que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender novos encargos na forma da legislação federal vigente. O que acontece? É muito comum um projeto de lei que venha do Executivo ou mesmo de iniciativa do Legislativo, ele não ter aquele impacto financeiro nos 2 anos posteriores ao da aprovação. Isso é muito comum com despesa de pessoal, né? Então fica aqui, ele manda para a Lei Complementar 101 e dá mais praticidade no Executivo, a própria assessoria, né? Porque se vem um projeto do Executivo e tem que fazer uma correção dessa aí, primeiro que fica difícil para a Câmara obter esses dados, né? Quanto que vai se gastar, quanto que vai demandar mais tempo para estar aprovando a matéria, quando que, na elaboração do projeto, a assessoria técnica já poderia ter feito isso aí, já mandar ilustrado para a Câmara. Falar, olha, nós vamos estar criando 3 ou 4 cargos e vai ter um impacto de 78 mil reais ano, né? 78 mil reais no primeiro ano, aproximadamente 82 mil reais no ano seguinte e 89 mil reais no ano subsequente. Então fica fácil para a Câmara. O projeto já vem ilustrado com essa estimativa de impacto, né? Que é o que manda a Lei Complementar 101, né? Então está aqui, fica a sugestão, olha lá, a legislação federal vigente, vide Lei Complementar 101, se eu não me engano, acho que é o artigo 13, que fala da estimativa de impacto nos projetos com despesa de pessoal. E também não há o perigo de estar estourando os limites constitucionais com despesa de pessoal, muito embora a criação de cargo não queira dizer que o prefeito ou a presidência da Câmara vai estar preenchendo esses cargos, né? A Prefeitura de Ibirarema tem uma porção de cargos que não estão sendo ocupados, efetivos, comissionados. A Câmara é o mesmo caso. E aqui também eu acredito que seja a mesma
É difícil você ter todos os cargos preenchidos, mas tendo a estimativa de impacto quando da criação do cargo, não tem como o senhor está aprovando uma matéria que vai estar estourando o limite constitucional com gasto de folha de pagamento, né? Então está aí mais uma segurança pela sugestão que está sendo dada. Bom, agora aqui a gente já vai andar bastante. Não vou mandar muito não. Artigo 65, 3 páginas seguintes. Bom, isso aqui é uma alteração recente que houve na Constituição Federal. Artigo 65. Como estava, o mandato de prefeito é de 4 anos, tendo início no 1º de janeiro do ano seguinte da sua eleição, permitida a reeleição para um período subsequente. Acabou, né? A reeleição, a última que teve foi agora para nível municipal, né? Já nos níveis federais e estaduais foi extinta essa regra, então está se adequando o texto para o mandato do prefeito é de 4 anos, tendo início em 1º de janeiro do ano seguinte a da sua eleição, ponto. Não precisa estar falando mais em reeleição, né? Então já fica o texto aí adequado ao que diz a legislação federal vigente. Continuando. Da Constituição Federal? Não, porque se o Temer resolver sair candidato de novo, eles vão mexer de novo, né? As coisas mudam, né? A política, ela muda. Bom, continuando. 1, 2 aqui, acho que agora anda bastante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artigo 90. Bom, como estava o texto anterior. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara, conforme o caso, em local acessível ao público. Quando da aprovação dessa lei orgânica, se não me falha a memória, os sítios oficiais eles existiam, mas não tinha a chamada lei de transparência, né? Que hoje tem cobrado muito. Essa semana mesmo nós recebemos lá, o presidente no início do ano ele fez uma readequação no site da Câmara, o sítio oficial, colocando remuneração, colocando licitação, ata de licitação, enfim, tudo quanto é coisa, pois eles mandaram uma nova notificação, dizendo que tem que ser pormenorizado tudo, as despesas de viagem tem que estar todos os itens, enfim, eles estão complicando cada vez mais. Então, naquela época, existia os sites oficiais, os sítios oficiais, né? Só para você achar o telefone, você achar o endereço, ver quem eram os vereadores. Hoje não. Com a lei da transparência, você vê tudo ali. O que aconteceu já até o Ministério Público Federal. Entrar no site, aí ver que está alguma coisa, ele dá o prazo para regularizar. Aí comunica o Tribunal de Contas, na auditoria também teve. Nós recebemos lá ontem, o Romildo foi notificado. E estão notificando pessoalmente. Aí agora, quer dizer, o tribunal não consegue entender. Já houve despesa no começo do ano, né, com a repaginação, né, porque tem que ser um técnico, eu não sei fazer isso aí, o outro servidor também não sabe, para fazer a repaginação, e agora vai ter que contratar a empresa novamente para estar fazendo isso aí, porque fazer do gosto deles, né. Então, nós vamos fazer um ofício, falar, olha, estamos acatando a sugestão mandada pelo Tribunal de Contas e vamos estar abrindo aí uma cotação para a contratação de empresa para adequar o sítio novamente. Ou seja, é mais despesa. E aqui, no texto, ele está atualizando. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão da empresa local ou regional, por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara, conforme o caso, em local acessível ao público e por sítios oficiais dos poderes legislativos e executivos na forma da legislação federal vigente. Porque o texto anterior ele omitia, ele não falava em sítio oficial. E hoje a coisa está pendendo mais para os sites oficiais, que é uma ferramenta útil que o cidadão pode estar se utilizando, né?
os sítios oficiais, a lei da transparência, ela bate muito em cima disso aí. Eu tive numa palestra do Tribunal de Contas em Marília, e esse presidente novo que assumiu, ele já foi claro, ele vai bater em cima disso aí. Você estava lá, né? Acho que eu te vi lá. Você viu que o cara fala bem pra caramba, né? É muito bom. E ele vai bater em cima disso aí. Então tá aí, tá adequando o texto aqui aos sítios oficiais. Ele dá mais praticidade, dá, só que é chato você ficar atualizando aquilo lá. Bom, continuando. 1, 2, 3, 4, 5. Artigo 125. Bom, o texto anterior ele dizia o seguinte: é permitido o regime de adiantamento aos agentes políticos e servidores municipais de numerário para despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, sempre precedida de empenho da dotação própria, obedecida às normas de direito financeiro. Aqui só está frisando, ele está mantendo o mesmo texto, só que ele está frisando a Lei Federal 4.320 e outra legislação federal que venha também, conforme o caso, que venha disciplinar a coisa, né? Então, fica mais fácil para quem for estar vendo isso aqui, ele já vai para a Lei 4.320. Vereador. Ele já vai para a Lei 4.320 e outra legislação federal vigente, então ele já vai estar seguindo o rito ali e as regulamentações, né, que tem a nível municipal, como é o caso aqui, né? A prefeitura tem e a Câmara também tem a regulamentação das peculiaridades da despesa. Então está só se adequando o texto aqui. Essas alterações da lei federal, se a lei municipal não consta, se o município seguir a lei federal, também o tribunal questiona, porque não está na lei municipal. Então, mas aí você pode estar regulamentando, ele não pode estar te condenando por erro, porque é a lei máxima, é a lei federal, né, que está ditando aquela regra. Ele pode estar falando para você regulamentar, você regulamenta, mas correr o risco de estar cometendo um erro e até um vício insanável não tem perigo. O perigo o que é? O inverso, você tem uma norma municipal que venha ferir a norma federal ou até estadual, né, que venha estar te causando aí um erro administrativo ou então um vício insanável. Aí é problema, né? Aí é multa, dependendo do caso, até rejeição de contas. Então, sempre que por isso que a gente frisa muito, lembrar de ir na legislação federal. Quem está olhando isso aqui, ele vai na legislação federal, fala, bom, eu estou olhando a norma municipal e a legislação federal. O risco de errar é menor. Por isso que a gente frisa muito nisso. São amargas experiências no decorrer dos anos. Bom, continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, tá aí. O restante aqui, ela pega mais aspecto geral e tal. As alterações sugeridas aqui, elas são muito no tocante ao processo legislativo e normas gerais que acompanham o processo administrativo e legislativo da Câmara. Tá aí. Os senhores têm alguma dúvida? Precisa de mais alguma explicação? Estamos aqui à disposição. Se houver algum erro, vocês perdoam, que às vezes passa batido. E estamos aqui abertos a alguma dúvida que porventura surgir, se vocês quiserem estar pedindo esclarecimento. 4, 6, 7. 2 vereadores. Os vereadores não chegaram, não chegaram. Me avisa que eu tiro o time daqui, porque... Não. Mais alguma dúvida? Não. Presidente? Não, claro. Ok? Satisfeito? Satisfeito. Se houver necessidade de alguns esclarecimentos, de alguma questão que os senhores queiram, alguma consulta e tal, estou à disposição. Vocês podem estar indo na Câmara de Pirarema, podem estar através do Emerson, a gente trabalha junto, a gente tem, né? Podem estar ligando, podem estar... Enfim, o que for mais fácil. Eu estou à disposição dos senhores, não só nisso aí, mas qualquer outra coisa que a gente possa estar ajudando.
Se eu não ajudar a atrapalhar, eu não atrapalho. Bom, Emerson, agora é a sessão, né? Eu vou deixar eles à vontade. E vou estar pedindo licença para vocês. Qualquer coisa, o Emerson tem meu celular, né? Amanhã a gente está dando expediente lá na câmara.